como a gente viu no próprio caso, a gente vai falar um pouquinho das doenças pulmonares. Mais especificamente de doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Então, para a gente lembrar, né, do nosso sistema respiratório, o pulmão ele é um órgão extremamente bem localizado, né, centralmente localizado pela sua função vital de respiração, ou seja, de troca gasosa. Então, é um órgão par, nós temos 2 lóbulos pulmonares, que vai estar na cavidade pleural, no tórax, e ele vai fazer a ligação da faringe, a traqueia, até o pulmão, né? Então, nós temos toda a cavidade, as fossas nasais, a cavidade bucal, sendo conectada através da laringe, que se comunica com a traqueia, por onde o ar vai entrar, e vai, então, até os nossos brônquios, bronquíolos, para fazer essa troca de ar. Então, a principal função do pulmão é a troca gasosa. Então, a gente vai inspirar oxigênio lá nos alvéolos, né? E expirar CO2, tá? Lembrando que CO2, ele deve ser expirado, ele deve ser inalado para que não acidifique o sangue, ok? Então, a principal função é essa simples troca. Entrega oxigênio e devolve CO2. As principais doenças pulmonares que a gente encontra, né, são as pneumonias, a tuberculose, hoje um pouco menos frequente, né, os nódulos pulmonares, né, o câncer de pulmão, fibrose cística, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica e a insuficiência respiratória e o uso de ventilador mecânico. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da doença obstrutiva crônica, tá? Por quê? Primeiramente, porque ela é uma das mais prevalentes, principalmente no estado de Minas Gerais. Vocês vão se assustar quando vocês forem para o estágio, principalmente para quem for aí para o estágio em Lavras, a quantidade de paciente com DPOC, tá? Essa referência, né, ela falava, alguns anos atrás, a OMS falava o seguinte, que em 2020 seria a 3ª ou 4ª principal causa de morte no mundo. Nós já estamos em 2023, talvez já esteja chegando ali. Então, é uma doença muito incidente. Geralmente, a DPOC, ela vai afetar a população mais idosa, mas pode acontecer em pacientes mais jovens, como a gente vai ver um pouquinho, dependendo da alteração genética. Então, a frequência maior é em idoso e principalmente mais prevalente no sexo masculino, tá? E atinge em torno de 7,5 milhões de brasileiros. A DPOC, na verdade, ela não é uma doença única, isolada. Ela é um nome que é dado para um grupo de doenças pulmonares que vão causar uma dificuldade respiratória, tá? Então, a DPOC, ela pode ser causada por asma, por enfisema pulmonar, por bronquite crônica. Então, é como se ela fosse um conjunto de doenças acontecendo ao mesmo tempo com o paciente. O que caracteriza uma DPOC? O paciente com DPOC, ele vai ter uma obstrução persistente do fluxo aéreo, ou seja, esse paciente tem dificuldade de respirar. Simples assim, tá? E essa obstrução ao fluxo aéreo, né, ela vai estar associada a uma resposta inflamatória crônica. E essa inflamação crônica da DPOC, ela geralmente vai ter como gatilho gases e partículas nocivas. E a gente vai ver que o principal aí seria o cigarro. Então, quando a gente pensa em DPOC, a gente tem que pensar numa condição inflamatória, mais uma vez. Então, essa inflamação que causando um dano a esse pulmão, que vai obstruir, então, o fluxo de ar. Em relação aos fatores de risco, como eu disse, a principal causa de DPOC é o tabagismo. Mas também a gente pode ter aí uma relação, a gente vê uma relação com a questão ocupacional. Então, pessoas que se expõem a algumas poeiras nocivas, tá? E por isso Minas Gerais talvez seja um estado com
um índice de DPOC alto. Irritantes químicos, fumaça de fogão a lenha. Hoje não é mais tão típico, mas antigamente os fogões a lenha eram dentro de casa. Então, aquela fumaça do fogão a lenha de forma constante, ela também é nociva. Infecções respiratórias graves na infância também podem levar a um favorecimento de uma doença respiratória crônica, tá? Mas o principal fator vai ser o cigarro. Alguns pacientes jovens, inclusive menores que 45 anos, também podem apresentar DPOC, mas aí essa DPOC, ela não vai ser uma DPOC por exposição, mas por deficiência de uma enzima, que é uma enzima que inibe a tripsina ali no pulmão. É uma enzima protetora no pulmão. E algumas pessoas têm deficiência dessa enzima e acabam desenvolvendo mais jovem a DPOC, mas é mais raro, tá? Então, quando a gente pensa em DPOC, hoje se fala a questão da asma, mas principalmente, quando a gente pensa em DPOC, a gente pensa em duas doenças respiratórias que podem estar acontecendo ao mesmo tempo ali naquele paciente. A grande maioria vai ter, do paciente com DPOC, tem ao mesmo tempo enfisema pulmonar e bronquite crônica. O enfisema e a bronquite, então, elas vão ser as condições mais comuns que a gente vai encontrar nesse paciente. Aonde, né, essa figurinha aqui, ela mostra, nós temos aqui a traqueia, os brônquios, bronquíolos, né, aonde a gente tem toda a árvore brônquica congestionada, vamos dizer assim, tá? Então, tem o acúmulo de muco, de um muco espesso ali naquela cavidade brônquica. Os cílios, que fazem todo aquele movimento de limpeza dos brônquios, eles estão encurtados, estão achatadinhos, não consegue fazer a limpeza desse brônquio. Então, a gente tem uma inflamação desse brônquio com excesso de muco, o que vai tornar mais difícil, né, o ar passar e vai fazer com que esse paciente tenha tosses recorrentes. E o enfisema pulmonar, onde acontece uma destruição da parte mais distal da árvore pulmonar, dos alvéolos, né? Então, os alvéolos são essas extremidadezinhas, essas bolinhas que vão se encher de oxigênio, vão trocar o ar, fazer toda a troca. Mas essa bolinha, esses alvéolos são destruídos e formam uma grande bolha, uma grande bexiga, tá? E não consegue fazer essa troca gasosa de forma eficiente. Então, essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo aqui na alvéolo. Então, nós temos como fisiopatologia aqui dessa DPOC. O paciente, ele inala partículas nocivas, tá? Seja fumaça de fogão a lenha, seja fumaça de cigarro, sílica ou qualquer outro componente tóxico que seja inalado. Esse componente nocivo, ele vai levar a uma hipertrofia e uma hiperplasia das glândulas da mucosa. Então, eu tenho uma tentativa aí dos meus cílios de tentar limpar, não consegue. As glândulas que produzem muco começam a produzir mais muco, mas esse muco não consegue ser limpo, pelos cílios. Então, isso vai enchendo de muco. Essa hipersecreção de muco, ela é acompanhada por uma redução dos cílios que fazem essa limpeza dos brônquios, né? Que levam ao estreitamento da via aérea, tá? Então, aqui a gente tem uma figurinha com um bronquíolo saudável, né? Onde passa o fluxo de ar, e um bronquíolo inflamado, onde a gente tem, então, todo o entupimento. E o mesmo acontece com o alvéolo, tá? O alvéolo também, ele começa a ser danificado, começa a reduzir seu tamanho, a elasticidade. E isso tudo é desencadeado por um estímulo, por um gatilho que vai fazer, então, com que ocorra uma inflamação das vias aéreas. Então, aqui, né, a gente tem um exemplo de um cigarro, tá? O cigarro, então, ele vai ser irritativo, ele vai ser inflamatório, ele vai levar esse estímulo inflamatório. Quando a gente tem um estímulo inflamatório, a gente vai estar recrutando para aquele sítio inflamatório. Então, no caso... Oi? Alguém falou? Não? Então, quando a gente tem uma lesão, quando a gente tem um fator irritativo, a gente recruta células inflamatórias, né? Então, vamos lembrar lá. Macrófagos
células dendríticas, neutrófilos, linfócitos, eles vão ver o que está acontecendo ali. Opa, entrou alguma coisa esquisita aqui que não está pegando bem. Então, eu tenho o recrutamento e acúmulo de células inflamatórias. O que essas células inflamatórias fazem? Se elas estão vendo um fator que é irritativo, um fator estranho, elas começam a liberar mediadores inflamatórios. E esses mediadores inflamatórios, eles podem levar a uma destruição do tecido. Por quê? Na tentativa de destruir um corpo estranho, então meu pulmão está sendo invadido por uma nicotina da vida, mas minhas células do sistema imunológico acreditam que aquilo ali seja algo, uma super bactéria, um super vírus que ela tem que combater. Então ela começa a liberar fatores inflamatórios, citocinas, começa a liberar proteases para digerir aquilo ali, aquele fator agressivo. Só que aquele fator agressivo, ele não é destruído, ele não é um vírus, não é uma bactéria, mas quem vai ser lesionado? As células pulmonares, porque elas também são proteínas. Então, na tentativa de destruir um inimigo, essa fumaça, esse agente nocivo, nossas células do sistema imunológico começam a produzir mediadores que lesam o nosso pulmão. Então, os neutrófilos, as células dendríticas, eles chegam ali, eles começam a produzir proteases. Proteases são enzimas que digerem proteínas, tá? Então, começa a ter uma superprodução de muco naquele tecido e começa uma destruição epitelial. Além disso, o macrófago, quando a gente estimula o macrófago ele libera, ele estimula fibroblasto. Porque o macrófago, ele é o responsável pela cicatrização. Toda vez que a gente inflama, o sistema imunológico vai lá, faz toda uma limpeza, faz toda uma inflamação e depois começa a depositar fibras, tá? Começa a depositar colágeno, os fibroblastos vão lá e começa a trabalhar e começa a formar fibrose naquele tecido. Então, eu começo a ter um tecido mais fibrosado, o que vai obstruir esse tecido. Então, o bronco ele começa a ser obstruído, eu tenho mais produção de muco, está entupido, os cílios estão mais curtos, não está limpando. Além disso, eu tenho estímulo de linfócitos que vão lá e destroem aquela célula. Então, mata aquele alvéolo. Então, eu começo a destruir aquele alvéolo. Então, eu tenho um processo de destruição-reparação, destruição-reparação. Quando a gente faz esse ciclo, e isso em qualquer órgão, seja no pulmão, seja no rim, seja no pâncreas, seja no fígado, a gente forma fibrose. E quando a gente forma fibrose, esse tecido cicatricial, ele não tem função. Então, se ele não tem função, ele não trabalha, ele não faz a parte dele. E aí, então, o paciente desenvolve a doença, tá? A DPOC. Uma vez que essa doença está instalada, eu não tenho troca gasosa suficiente, meu brônquio está muito obstruído, o paciente começa a apresentar sintomas. Geralmente, a tosse é um dos principais sintomas e ela vem de longa data. Então, é aquele paciente que tosse. Você tem uma tosse? É alergia, acho que eu tenho alergia. Tosse. Anos tossindo. 2, 3 anos tossindo. E isso já é uma característica de bronquite, tá? Então, esse paciente, ele tem uma tosse produtiva, aquela tosse de pigarro, tosse com catarro. Que geralmente é aquela tosse que não vai durar uma semana, 2. Ela dura 3 meses por ano, mais de 2 anos que esse paciente tem essa tosse. Ou seja, é uma doença crônica, progressiva. Aí, esse paciente que já tossia, ele começa a ter dispneia. Ele começa a ter dificuldade para respirar. Ele começa a ter cansaço para os pequenos esforços, então ele vai subir uma escada, o paciente, nossa, estou cansado, estou com falta de ar. E tossezinha, cansaço, falta de ar, tossezinha. Acaba limitando esse paciente para fazer as tarefas diárias. Muitas vezes, aquela pessoa que tem cansaço, ela se sente cansada para tomar banho, né? E o problema é que, como é mais comum em idosos, isso acaba sendo negligenciado. Tá? Então, é da idade. Não deveria ser, né? Então, esse paciente, ele entra num quadro de hipoxemia, ou seja, uma baixa concentração de oxigênio, porque ele tem essa dificuldade de troca gasosa. Né? Se a gente olhar esse esqueminha aqui, a gente vê, né,
o paciente ele começa a ter baixo oxigênio entrando no sangue e pouco CO2 sendo devolvido do sangue para o alvéolo. Então, ele começa a ter hipoxemia e hipercapnia. Ele começa a ter aquelas extremidades azuis, extremidades cianóticas, tá? Além disso, ele começa a ter chiado, ele começa a ter aqueles crec-crec, sabe? Aquele barulhinho, como se fosse aquele chiadinho do gato, né? Que a gente chama de estertores, como se fossem uns estalinhos para respirar, tá? Então, isso começa a ficar bem característico, mas isso já está numa fase bem mais avançada da DPOC. E quando essa fase já chega nesse ponto, o que vai acontecer com esse paciente? Então, eu tenho um paciente com uma hipoxemia, uma baixa oxigenação sanguínea. Quando existe uma baixa oxigenação, começa a ter constrição das veias pulmonares. As veias pulmonares começam a constringir. Essa vasoconstrição, ela é devido à hipóxia. Eu não tenho oxigenação, então começa a ter constrição. A hipóxia, gente, ela causa hipertensão pulmonar. Então, eu tenho uma hipóxia, eu contraio, faço vasoconstrição. Eu tenho vasoconstrição, eu aumento a pressão dentro daquele vaso. Então, esse paciente, ele começa a entrar em hipertensão pulmonar. Como esse paciente tem uma hipertensão pulmonar, ele começa a dar um trabalho maior para o lado direito do coração, tá? Então, o lado direito do coração começa a fazer mais esforço. E aí, então, o coração do lado direito, ele começa a sobrecarregar. Então, fica aquele coração mais hipertrofiado, mais largo, ele fica menos funcional, tá? Isso tudo pelo esforço que o meu lado direito do coração está fazendo para que aquele sangue consiga entrar no pulmão. Então, esse paciente entra no que a gente chama de insuficiência cardíaca. Então, ele tinha uma doença pulmonar que desencadeou uma doença cardíaca, uma insuficiência cardíaca. E isso chama cor pulmonale, tá? Então, essa hipertensão pulmonar, que é uma complicação cardiovascular da DPOC, ela é chamada de cor pulmonale. Quais são as características de um cor pulmonale? O paciente, ele tem uma jugular distendida, tá? Ele tem a jugular distendida. Ele começa a ter edema periférico, porque o sangue não está tendo um retorno suficiente, eficiente para o pulmão. E hepatomegalia, porque começa a congestionar toda a parte periférica do paciente. Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, ele é feito através de uma avaliação espirométrica, tá? Onde o paciente, ele tem que fazer ele inspira e expira, e essa força de expiração, esse volume expirado, ele é medido, que é a capacidade vital forçada, e o volume de ar expirado no primeiro segundo, ele é dosado, ele é medido. Além dessa dosagem espirométrica, também é avaliado toda a clínica, né? A história de exposição, fatores de risco, é fumante, não é fumante. E uma avaliação radiográfica, porque tem que avaliar. O paciente está com tudo isso também, pode ser alguma lesão pulmonar, algum tumor, e uma avaliação de gasometria para ver como é que está o pH sanguíneo desse paciente. E aí, então, esse paciente, através dessa avaliação espirométrica, ele vai ser classificado em DPOC leve, moderada, grave ou muito grave, né? Quanto menor o volume de expirado para esse paciente no primeiro segundo, mais grave é a DPOC. Paciente, então, diagnosticado com DPOC, ele vai ter que passar por um tratamento, sendo o ponto-chave do tratamento desse paciente é interromper o fumo ou qualquer outro fator de exposição, tá? Brônquica, irritativa. Esse paciente também pode passar por antibiótico terapia. A maioria vai utilizar broncodilatadores, e aí a gente tem o principal remédio utilizado é a teofilina. Alguns pacientes podem passar por cirurgia, não é o mais comum, porque muitas vezes está focal, né? Está em alguma porção pulmonar que dá para ser operado, ou até mesmo pode passar por um transplante. O paciente,
ele pode precisar de oxigenoterapia, então para as atividades diárias ele pode precisar de um balão de oxigênio ali, tá acompanhando. E inalação, que é o que a gente chama de higiene brônquica, né? Inalação é bem importante para fazer a limpeza dessas secreções que estão ali obstruindo a via aérea. Entretanto, os medicamentos, eles têm alguns efeitos colaterais, tá? Então, pode ter um efeito colateral gástrico, o que limita o consumo alimentar desse paciente. Ele pode estar tendo que usar corticoides, né? Para reduzir essa inflamação que está lesionando e piorando esse quadro do paciente. Entretanto, quando a gente usa corticoide de forma contínua, de forma crônica, ok, ele é anti-inflamatório, ele vai melhorar essa inflamação no brônquio, porém, ele também pode levar à perda muscular. O uso contínuo de corticoide leva a catabolismo proteico, tá? Então, o uso aumentado e crônico de corticoide, ele leva ao catabolismo proteico, e a gente tem que lembrar que o diafragma é um músculo. Então, como a gente falou lá em desnutrição, a gente não quer que ele perca diafragma, ele não quer que perca força muscular de respiração. Como esse paciente tem uma função comprometida de oxigenação, então ele faz mais esforço para respirar. Se ele faz mais esforço para respirar, ele gasta mais energia. Além disso, ele tem uma perda, uma inflamação. Se a gente tem inflamação, a gente sabe que a gente também tem alteração do estado nutricional. Então, a perda de peso ela é frequente em até 60% desses pacientes. E vai estar sempre associada a maior mortalidade e morbidade, independente do grau de obstrução aérea. Muito comum no paciente com DPOC é sarcopenia, tá? Então, essa perda muscular, perda de função muscular também. Então, esse paciente, ele tem redução de massa muscular, mas ele também tem redução de força muscular. Então, a gente tem que estar avaliando a funcionalidade desse paciente, tá? Para fazer a avaliação nutricional. Além disso, a gente tem que estar sempre avaliando a interação medicamentosa, porque o uso crônico do broncodilatador, como a teofilina que eu falei lá no começo, também pode causar desconforto gástrico. Alguns beta-agonistas e corticoides mudam a função e estrutura muscular, como eu falei, diminui hormônio anabolizante e esse paciente, então, pode estar perdendo massa muscular, atrofiando o músculo, e aí ele pode acabar comprometendo algumas musculaturas que a gente não quer que sejam comprometidas, como a deglutição, tá? Além disso, a gente tem que lembrar que esse paciente está inflamado. Se ele está inflamado, eu tenho as citocinas inflamatórias, elas desencadeiam o catabolismo proteico também. E essa citocina, gente, ela está local, mas ela é liberada de forma sistêmica, ela tem efeito sistêmico, tá? E, indiretamente, aquele esqueminha que a gente volta lá das citocinas, elas levam à redução da ingestão alimentar, anorexia. Então, eu tenho inflamação, eu tenho aumento do gasto energético, eu tenho um estado inflamatório e ainda eu tenho uma diminuição da ingestão. Além, somando-se que se o paciente já estiver num estágio de cor pulmonale, ele vai ter uma congestão periférica. Então, ele tem hepatomegalia que comprime o trato gastrointestinal dele. Então, ele vai ter menos fome e uma redução de massa magra. Isso tudo leva o paciente ao que a gente chama de caquexia. Então, esse paciente, ele vai entrar no quadro na síndrome de caquexia pulmonar, tá? O que vai favorecer essa caquexia? Primeiro, pensando em todos os efeitos adversos da doença pulmonar. Aumento do gasto energético, eu preciso respirar, eu preciso fazer um maior esforço para fazer essa troca gasosa. Infecção crônica, esse paciente pode estar sempre com infecção pulmonar, por causa do edema pulmonar. O próprio tratamento, os broncodilatadores e os medicamentos, a restrição de líquidos que muitas vezes esse paciente vai ser submetido por causa do edema, a dispneia, a dificuldade de deglutição, desconforto gastrointestinal, e aí vem as alterações de capacidade funcional que vai dificultar a alimentação desse paciente também. Então, esse paciente ele não consegue fazer a própria comida, ele não tem recurso financeiro, para ter alguém ele ajudando, enfim, é todo um conjunto
de fatores que vão favorecer esse catabolismo, essa caquexia. Cerca de 20 a 40% dos pacientes eles vão ter caquexia, sendo que a massa magra, a perda de massa magra, ela é muito proeminente e a gente vê muito isso no músculo esquelético inferior, então panturrilha aqui é chave para a gente estar olhando, tá? Então, o que é essa caquexia? Esse paciente ele tem uma perda de peso incontrolável. Quando o paciente entra em caquexia, gente, a gente volta lá naquela aulinha de desnutrição, que a gente falava caquexia, a gente está naquele ciclo vicioso. É muito difícil parar, é muito difícil reverter. Nossa tentativa aqui é minimizar. Então, ele tem uma perda de peso incontrolável, perda de massa muscular, metabolismo está aumentado, tem fraqueza, fadiga, dor e redução de qualidade de vida e funcionalidade. Para a gente fazer o diagnóstico, então, o método tradicional, né? Da gente pensar em uma caquexia, é aquele paciente que perdeu peso pelo menos 5% nos últimos 12 meses, ou menos, né? Peso seco, ou que tem um IMC menor que 20, mais 3 fatores, tá? Então, ou ele perdeu muito peso no último ano, ou ele tem um IMC de 20, mais 3 dos fatores que se seguem, como a fadiga, a diminuição da força muscular, a anorexia, que vai ser, então, caracterizada pela ingestão do consumo energético menor que 20 kcal por quilograma de peso por dia. Então, o paciente está ingerindo menos que 20 kcal por quilograma por dia, já é um fator que pode ser considerado caquexia. O índice de massa magra muito baixo e as anormalidades bioquímicas que acompanham. Então, uma interleucina 6 aumentada, um PCR aumentado, uma hemoglobina menor que 12, uma albumina sérica menor que 3,2. E aí, acho que vocês já podem dar uma pensada naquele paciente que eu li o caso para vocês, né? Bom, em relação à avaliação do estado nutricional, nós vamos fazer a avaliação nutricional de rotina, tá? Avaliação clínica, exame físico. Na antropometria, alguns trabalhos sugerem que a gente pense num IMC abaixo de 21 como ponto de corte para baixo IMC para esse paciente, tá? O índice de massa magra por altura menor que 15 para mulheres e menor que 17 para homens, são nossos pontos de corte. A gente já vem trazendo isso lá da aula de avaliação nutricional, tá? Esses pontos de corte. Avaliação bioquímica, avaliação imunológica. Avaliação imunológica, lembra? Contagem de linfócitos total e toda a série branca pode ser avaliada. Avaliação da perda de peso, então, a perda vai ser significativa se esse paciente perder 1 a 2% na semana, 5% no mês, 7,5% em 3 meses ou 10% em 6 meses. E a gente lembrar que tem uma perda maior de musculatura de membro inferior. Então, a circunferência da panturrilha sempre é essencial ser feita, ok? Como eu disse, é muito difícil reverter quando o paciente já está em caquexia, mas a gente tem alguns objetivos que a gente tenta alcançar na terapia nutricional. Então, prevenir, evitar que essa doença continue progredindo, então melhorar esse quadro inflamatório desse paciente, melhorar a massa magra nesse paciente, reduzir o catabolismo, né, reduzir a perda nitrogenada, porque quanto mais nitrogênio ele perder, menos proteína ele sintetiza, mais ele exacerba a doença. Manter o equilíbrio hídrico do paciente, melhorar os sintomas de dispneia, atentar sempre às interações farmaconutrientes, então avaliar o que pode ser feito para melhorar essa questão da interação, prevenir e tratar essas exacerbações, prevenir e tratar complicações, redução de mortalidade e prevenir osteoporose, o que também é mais difícil, mas a gente tem que se atentar, porque esse paciente ele vai estar com um perfil muito mais ácido. Então, quando o paciente ele tem hipercapnia, ele tem um aumento de CO2, a gente tem que atentar para a perda óssea, ok? Em relação à conduta dietoterápica, o padrão ouro é a calorimetria indireta, sempre que possível, claro, mas nem sempre é possível. Então,
a gente pode pensar na regra de bolso, de 30 a 35 quilocalorias por quilograma, ou Harris Benedict, tá? Com fator para DPOC de 1,7, vezes 1,7. A gente acaba usando mais a regra de bolso, mas pode ser usado também o fator 1,7 para DPOC mais Harris Benedict. Em relação à proteína, a gente vai estar falando de uma proteína aí de pelo menos 1,2 a 1,7. Carboidrato de 40 a 55% do VET, lipídio de 20 a 35%, atentando-se para a composição lipídica, tá? Existem vários estudos apontando melhora do perfil inflamatório com a utilização de ômega 3, mas isso ainda tem muito conflito em relação à recomendação, mas a gente sempre tenta avaliar essa composição lipídica para o paciente. Vitaminas e minerais, a gente acaba tendo a necessidade de suplementação de algumas vitaminas, principalmente fumante, tá? E dependendo do paciente estar usando diurético, pode haver necessidade de restrição de sódio e potássio. Naqueles pacientes em uso de diurético, pode estar tendo essa necessidade, tá? Esse paciente é o paciente que vai existir polêmica em relação à dietoterapia, principalmente quando a gente pega algumas fórmulas de dieta interal, em relação ao uso de carboidrato e lipídio para esse paciente. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Que por muito tempo ficou uma recomendação seguinte, que como o carboidrato produz mais CO2 para ser metabolizado, ele deveria ser diminuído para esse paciente, para causar menos desconforto respiratório e que deveria ser feita uma dieta mais rica em lipídios. Só que isso é bem controverso, tá? Bem controverso essa questão. Ok, o carboidrato produz mais CO2 para sua metabolização, porém, o que se discute hoje é que não necessariamente seja o excesso de carboidrato o problema, tá? Aí a gente fala o seguinte, eu vou diminuir o carboidrato, vou dar mais gordura para esse paciente, mas esse paciente vai conseguir oxidar essa gordura? O paciente tem baixa oxigenação. Quando a gente pensa no metabolismo, lá na cadeia oxidativa, a gente precisa de oxigênio para ser o aceptor final de elétrons, não é isso? Para poder produzir ATP. Mas o paciente não tem boa oxigenação. Então, como que eu vou aumentar muito a quantidade de lipídio para esse paciente, diminuir carboidrato, porque produz mais CO2, mas eu também tenho um paciente com baixa oxigenação. Então, ele tem maior dificuldade de extrair energia, tá? Além disso, uma dieta rica em gordura vai diminuir o esvaziamento gástrico desse paciente, ele vai ter mais plenitude. Então, ele vai ter menos fome, ele vai querer comer menos. E o requerimento energético dele, gente, é alto. Então, eu desvazio menos, eu metabolizo menos. Então, o que a Braskem traz pra gente? Que, na verdade, o que pode prejudicar mais o paciente do que a administração de carboidrato é uma hiperalimentação. É uma oferta de energia acima de 200% do GEB desse paciente. Então, quando vocês forem pensar numa fórmula, vocês vão achar muita questão, uma fórmula baixa em carboidrato, mais rica em lipídios. Isso ainda é muito questionável, tá? Então, hoje o que a Braskem fala pra gente não exceda 200% do GEB desse paciente, porque é aí que está o problema. E em alguns momentos até se contraindica esse tipo de dieta. Então, a gente vai trabalhar com dieta normolipídica, normoglicídica. Outra questão importante em relação a esse paciente, que a gente tem que fazer uma crítica, uma análise. É um paciente que a gente fala em 35 quilocal por quilograma. E aí aqui eu acho muito interessante, né? Então, um paciente com 75 quilos, ele precisaria então de 2.625 quilocal. Aqui a gente tem um pratozinho de 200 gramas de comida, aqui 400 gramas de comida. Vamos pensar que para atingir, né, a caloria, esse paciente tivesse que comer esses 780 gramas de comida aqui. Esse paciente não vai dar conta. Esse paciente não dá conta. É muito difícil para ele atingir a meta, porque ele já tem um diafragma exausto, ele já tem uma respiração dificultada. Isso pode contribuir ainda mais para ele ter dispneia pós-prandial.
Então, a gente tem um desafio, porque a gente tem um paciente que tem uma demanda energética alta, mas uma capacidade metabólica para digestão, para metabolização, mesmo formação de ATP a partir do alimento um pouco prejudicada. Como eu falei anteriormente, a gente tem que se atentar ao uso de antioxidantes para esse paciente. Esse é um paciente extremamente inflamado, um paciente que está ali com uma produção de espécie reativa de oxigênio acelerado, que pode prejudicar ainda mais o quadro desse paciente, né? Então, a gente tem que pensar em antioxidantes para esse paciente, para melhorar, para proteger dessa lesão oxidativa. Pacientes fumantes, a gente fala em 75 miligramas ARDA para mulheres e para homem 90, tá? Não ultrapassando o upper level, que é de 2.000 miligramas por dia. Se essa mulher for fumante, ela vai de 75, a gente já vai pensar em 100 miligramas dia. E para o homem, de 90 a 125, passa para 125 miligramas dia de suplementação de vitamina C, de injeção de vitamina C. Se essa paciente fuma um maço de cigarro por dia, a gente vai somar mais de 16 miligramas. Se fuma 2 maços, 32 e assim sucessivamente, tá? Quanto maior o consumo de cigarro, maior a necessidade de vitamina C e de antioxidantes. As vitaminas D e K também podem ser mais necessárias para esse paciente, principalmente quando ele estiver utilizando diurético, que vai fazer com que ele elimine vitamina K. E lembrando, gente, que a vitamina D e vitamina K são extremamente importantes para o direcionamento de cálcio para o osso. A vitamina D é importante para a absorção do cálcio e para o endereçamento, vamos dizer assim, para esse cálcio para o osso. E é um paciente que tem maior tendência à osteoporose. Então, a gente também tem que atentar aos íons, tá? Aos minerais magnésio e cálcio, pela questão de contração e relaxamento pulmonar, mas também pela questão óssea. E em relação ao magnésio e fósforo, por serem cofatores na produção de ATP. Então, a gente tem que avaliar esse paciente de uma forma muito ampla, tá? De uma forma bem ampla, porque a gente, para metabolizar a gordura, para metabolizar um carboidrato, a gente precisa de cofatores. E um paciente desnutrido, um paciente com alta demanda, de repente a gente pode ter que avaliar uma suplementação de algumas vitaminas e minerais. Então, como eu já falei para vocês em relação à vitamina C, tá? A gente vai aumentando essa suplementação, esse requerimento do paciente, quanto mais esse paciente fumar, quanto mais maços de cigarro por dia. E a gente tem que pensar o seguinte: eu consigo melhorar o oferecimento de antioxidante para esse meu paciente com a dieta? Eu consigo. Então, pensar aí no maior aporte de frutas, verduras, legumes, vegetais em forma geral, né? De uma maneira geral, os coloridos da vida, para que esse paciente possa se beneficiar, enquanto a gente ainda não tem um consenso de quantidade de antioxidantes a serem prescritos como na forma de suplementação, tá bom? Hoje em dia, os estudos têm direcionado, esse artigo já é de 2019, né? Não é pra gente, a gente fala em artigo recente dos últimos 10 anos, tá, gente? Então, falando em relação à dieta e doença pulmonar, né, crônica, onde a gente vê uma piora da saúde pulmonar numa dieta ocidental, rica em alimentos processados, açúcares, sal, conservantes, uma dieta que seja baixa em antioxidantes, dietas de alto índice glicêmico, dieta com grande quantidade de gordura saturada, gordura trans, mais a exposição à poluição, ao cigarro, né? Isso tudo piora a inflamação, isso piora o estresse oxidativo, depleta antioxidante, leva à hipersecreção de muco, leva à destruição alveolar, diminui o reparo tecidual e o remodelamento das vias aéreas, tá? Além dos fatores genéticos, né, e a idade, então o fator alimentar ele tem um peso aqui,
Então, mais uma vez, a gente volta na nossa querida dieta mediterrânea, né? Que vamos dizer que é uma dieta coringa para todos os tipos de doença crônica, onde a gente vai ter como grande no papel principal as frutas, os vegetais, mas também os peixes ricos em ômega 3, o óleo de azeite, né, rico em ômega 9, uma dieta com um índice glicêmico menor, uma dieta com uma quantidade de vitaminas e antioxidantes muito maiores. Eles utilizam muitas frutas vermelhas, né, as berries, uma dieta com maior quantidade de fibra. E aí aqui a gente já vai lá para o intestino, melhorar esse perfil inflamatório lá do intestino, que vai interferir em todo o perfil inflamatório do corpo, tá? Então, mais uma vez, a gente pensar numa dieta mais anti-inflamatória para o paciente, que tem uma doença inflamatória, que faz todo sentido, né? Como é que a gente pode auxiliar esse paciente a atingir as metas dele, né? Pensar em refeições menores, pensar em refeições mais, um maior porcionamento dessas refeições com calorias densas, né? Deixar essas dietas mais densas, limitar consumo de líquido durante a refeição. Então, esses alimentos que dão plenitude gástrica, a gente tentar evitar um pouco, dar o alimento um pouco mais frio, porque o alimento quente sacia um pouco mais, oferecer alimentos mais energéticos, então adicionar azeite, adicionar creme de leite, manteiga, o que for. Aqui tá margarina, tá, gente? Mas isso tá no livro e a gente coloca, mas não, a gente hoje em dia sabe que margarina não deve estar aqui, nem a maionese de preferência. Então, alimentos que exijam pouca preparação, sejam mais rápidos para aquelas pessoas que são sozinhas, alimentos que ele possa aquecer ou preparar até mesmo no forno micro-ondas. Fazer um período de repouso para esse paciente entre as refeições. Muitas vezes ele vai ter que usar um broncodilatador, um oxigênio antes de comer. Ensinar uma mastigação efetiva para esse paciente e avaliar a saturação logo após a refeição, caso seja preciso, durante a refeição também fazer paradas para oxigenação desse paciente, tá? Em relação a suplementos, a gente tem alguns específicos para doenças pulmonares, né? O Pulmo dá suporte da Nutrison, o Respifor também é outro. A gente tem alguns aí disponíveis no mercado, tá? A utilização pode melhorar o prognóstico, porque a gente consegue atingir um pouco mais o requerimento energético, adequar aí as necessidades, né? Melhorar o ganho de peso do paciente. E a gente vai suplementar de forma oral, tá? Quando o paciente tiver uma ingestão menor que 60% da necessidade dele, e ele está ingerindo por via oral, a gente mantém via oral. A gente faz uma suplementação, tá? Se ele não tiver conseguindo manter a ingestão de 60%, mesmo com suplementação enteral oral, aí pode-se sim pensar em fazer uma suplementar enteral. Suplementos rico em carboidrato parece ter um benefício no ganho de peso, apesar da relação com dispneia, tá? E aqueles que são ricos em lipídios, a gente tem que pensar no retardo do esvaziamento gástrico e da questão da saciedade, maior saciedade e maior dificuldade de metabolização. Então, a gente tem que pensar em diminuir também, muitas vezes, o volume do suplemento, diminuir o volume e aumentar a quantidade para que a gente possa fazer com que o paciente seja capaz de fazer o uso do suplemento e conseguir atingir minimamente aí a necessidade energética do paciente. Ok? Podemos emendar uma aulinha de insuficiência respiratória? O que vocês acham? Fala aí pra mim. Vocês dão conta? Então beleza. Então bora. É rapidinha também, tá? Um paciente que tem uma doença pulmonar, como a DPOC, chega um momento em que a demanda dele é alta e a máquina pulmonar dele não aguenta. Então, esse paciente pode culminar no que a gente chama de insuficiência respiratória.
Nessa aula, eu vou dar uma breve pincelada sobre insuficiência respiratória e tentar focar um pouquinho mais na síndrome de desconforto respiratório agudo, que é o que tem sido bastante alvo de discussão aí pra gente, né, hoje em dia com o Covid, tá? Quando um paciente entra numa insuficiência respiratória, o que a gente está querendo dizer com isso? Isso pode ser um paciente que tem uma história de DPOC, um paciente que vem com pneumonia, um paciente que vem com diversos quadros, tá? Não só DPOC. É aquele paciente que ele não consegue mais suprir a demanda metabólica dele. A gente precisa de oxigenar. Por que a gente oxigena um tecido? Quando a gente vai com o microscópio, vai lá na célula pensando na oxigenação do tecido, a gente tem que pensar o seguinte: eu preciso do oxigênio para que ele chegue na minha célula, para que a formação de ATP aconteça. E só quando eu tenho a força do ATP, a produção do ATP acontecendo, que minha bomba de sódio sódio e potássio vai funcionar, que minha contração muscular vai funcionar. Ou seja, minimamente falando, de uma forma muito simplista, a gente precisa de oxigênio para fazer as nossas funções metabólicas acontecerem. Da mesma forma que a gente precisa comer, tá? Porque para formar ATP a gente precisa de carboidrato, lipídio, proteína entrando ali nessa via, mas eu preciso do oxigênio para estar ali para metabolizar. Então, quando o paciente entra numa inabilidade, numa incapacidade de suprir essa demanda metabólica dele, ele está em insuficiência respiratória. Essa insuficiência respiratória, ela pode ser uma consequência de oxigenação tecidual e tissular, ou seja, não estou conseguindo colocar oxigênio para dentro, ou também posso estar tendo dificuldade de pôr o CO2 para fora, tá? Essa homeostase oxigênio e CO2, ela não tá legal. Porque se eu não ponho CO2 para fora, eu não dou lugar para o oxigênio se ligar ali na minha hemoglobina, né? A gente faz essa troca gasosa ali. Então, eu não levo oxigênio para o tecido e fica ruim para todo mundo. Então, clinicamente, o que é uma insuficiência respiratória? A gente define a insuficiência respiratória quando uma pressão de oxigênio for menor que 60 milímetros de Hg, porque uma pressão de oxigênio normal é de 80 a 100, tá? Quando o paciente está respirando o ar ambiente, uma pressão menor que 60, ou uma pressão de CO2 maior que 50. Ou seja, eu não estou recebendo oxigênio, eu não estou liberando CO2. Alguma coisa está errada. A gente tem dois tipos, mas elas podem acontecer ao mesmo tempo, tá? Uma não exclui a outra, mas é só didaticamente dividido classificado em insuficiência respiratória tipo 1, que a gente chama de hipoxêmica, ou seja, onde a minha pressão de oxigênio está menor que 60, e a tipo 2, hipercápnica, onde eu tenho um acúmulo de CO2. Eu tenho uma concentração maior que 50 milímetros de Hg de CO2 circulando no meu sangue. Em relação aos sintomas, aos sinais de insuficiência respiratória, quando o paciente entra em hipoxemia, esse paciente fica agitado, esse paciente fica com taquicardia, com taquipneia, fica aquela coisa de aforese, né, baforado, vamos dizer assim. Existe uma alteração da pressão arterial, existe um rebaixamento do nível de consciência, esse paciente pode entrar em convulsão, ele fica ansioso. Quando esse paciente tem uma maior concentração de CO2, quando aumenta o nível de CO2, o paciente já começa a entrar em sonolência, ele já começa a ter tremor, ele já começa a ter dor de cabeça, ele vai ficando comatoso, tá? Esse paciente ele tem um nível rebaixado de consciência. As duas coisas podem acontecer. Quando elas vão acontecer? Quando o nível for menor de oxigênio ou quando o nível for maior de CO2. Essa insuficiência respiratória, ela pode acontecer de forma crônica, mas também ela pode acontecer de forma aguda. E quando a gente fala de uma insuficiência respiratória em forma aguda, a gente identifica isso como a síndrome de desconforto respiratório agudo, ou também muitas vezes chamada de síndrome de angústia respiratória aguda ou lesão pulmonar aguda. Tá? Vocês vão encontrar das três formas. Hoje se fala mais síndrome de desconforto respiratório agudo. E o que é a síndrome de desconforto respiratório agudo? O pulmão, ele inflama, ele lesa,
e ele faz com que aumente a permeabilidade capilar lá no alvéolo. Então, acontece edema pulmonar. Começa a entrar líquido no interstício pulmonar. Clinicamente, a insuficiência ela vai ser manifestada como uma hipoxemia acentuada e o paciente entra em desconforto respiratório. E é aí que começa a avaliar que a saturação de oxigênio está baixa. O paciente não está conseguindo respirar sozinho. Mas quando a gente pensa na fisiopatologia, no mecanismo que desencadeia isso, a gente pensa em inflamação. Mais uma vez, tá? A resposta inflamatória é a chave do mecanismo fisiopatológico da síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, eu tenho uma agressão acontecendo ali no meu pulmão, tá? Essa agressão, mais uma vez, a gente volta naquele esqueminha, basicamente. Ela vai levar à liberação de mediadores inflamatórios. A agressão por si só pode lesionar o epitélio alveolar ou o mediador inflamatório produzido em resposta a essa agressão pode lesionar esse alvéolo, tá? Esse alvéolo danificado, essa lesão alveolar, ela vai levar a uma redução da produção de surfactante. Surfactante é um líquido que ajuda a manter uma flexibilização, uma pressão ali no alvéolo que facilita, que promove a troca gasosa, manter a estabilidade pulmonar. Quando a gente diminui esse surfactante, a complacência, a elasticidade alveolar, ela está comprometida, ela está diminuída, tá? Além disso, essa lesão do alvéolo pode diminuir o clearance de líquido alveolar. Então, começa a ter um edema, um exudato ali de proteína, um acúmulo de líquido naquele interstício, que vai inativar o surfactante, que vai diminuir a complacência pulmonar. Esse alvéolo, ele já não consegue mais ficar esticadinho igual uma bexidinha, ele pode colabar, ele pode colapsar. Além disso, esse edema mais esse colapso alveolar vai levar uma baixa oxigenação, não vai ter oxigenação. E aí, quando a gente pensa aqui nesse esqueminho, o mediador inflamatório também por si só já altera a permeabilidade capilar do alvéolo e também causa esse edema que vai levar à hipoxemia. Essa hipoxemia favorece a hipertensão pulmonar, bem como os mediadores inflamatórios também favorecem a hipertensão pulmonar e leva a uma redução de débito cardíaco, tá? Então, é toda a cascata de lesão, inflamação, hipoxemia e alteração do débito cardíaco. E é aqui, gente, que entra o COVID, que entra o SARS-CoV. Por quê? Isso é um mecanismo fisiopatológico de qualquer síndrome de desconforto respiratório, mas quando a gente fala em COVID, a gente está falando de uma tempestade de citocina. É muito mais inflamatório. Por isso que acaba sendo mais grave naqueles pacientes que têm doenças crônicas pré-existentes, como diabetes tipo 2 e obesidade. Porque esses pacientes já têm um perfil inflamatório. Então, pacientes com doença inflamatória crônica, pacientes com doenças crônicas, têm perfil inflamatório e aí eu vou lá e jogo mais uma enxurrada de inflamação. Então, eu tenho muita inflamação. Então, é uma lesão muito acentuada. Quando a gente olha lá no alvéolo, e aqui a gente tem um alvéolo normal, bonitinho, olha, o surfactante segurando a bexiguinha aberta, os pneumócitos aqui bonitinho, tem os macrófagos passeando, fazendo a limpeza dele tradicional do dia a dia, fibroblastos ali, tudo bonitinho, funcionando bem, tá? Quando eu tenho essa inflamação, essa exacerbação de produção de citocinas inflamatórias, o caos começa, tá? E aqui pode ser por uma lesão direta ou indireta, como eu falei, né? Pode ser a própria agressão que causa isso, mas pode ser o mediador inflamatório que foi desencadeado por essa lesão. Então, eu começo a ter um edema, um exudato aqui proteico, né? Um edema rico em proteína. Começa a ter um surfactante inativo, ele não está funcionando mais. Começa a ter necrose ou apoptose de células pulmonares, tá? Que estão aqui no epitélio. Começa a ter um edema no interstício. Então, aqui, ó, é um alvéolo, né?
aqui é o interstício normal, e aqui é uma célula vermelha que vai estar passando aqui para fazer a troca gasosa bonitinha aqui. Isso não vai acontecer. Olha isso aqui, eu começo a ter um edema muito grande no interstício, entre o alvéolo e os vasos sanguíneos, começa a ter migração de células inflamatórias. Essas células inflamatórias aqui, por exemplo, aqui é um neutrófilo, esse neutrófilo chega aqui e libera protease. Essa protease vai fazer o quê? Vai fazer com que as células comecem a ser lesionadas, comecem a sofrer apoptose, comecem a ser destruída, comecem a digerir proteína. Ao mesmo tempo, começa a estimular os fibroblastos a produzir mais fibras e isso aqui vai começar a fibrosar, tá? Fibrose é uma cicatriz não funcional, o tecido fica não funcional. Então, começa a ter aqui, ó, leucotrienos, fator indutor de plaquetas, fatores antioxidantes, proteases, produção de fibrina. É aquela verdadeira tempestade inflamatória. E isso, no COVID, ele é iniciado pela presença do vírus, mas o vírus vai embora e essa inflamação continua. Essa lesão continua. E é isso que vai levar esse paciente a entrar em síndrome de respiratória aguda. Então, recapitulando aqui, eu tenho evento agressor, eu tenho processo inflamatório, que vai me levar a um edema, e aí, então, esse paciente não está respirando. O que esse paciente vai ser? Que a gente tem ouvido falar muito. Ele vai receber ventilação mecânica, tá? Essa ventilação mecânica, ela salva vidas. Mas, por outro lado, se não for bem dosada, a ventilação mecânica e a hidratação que é feita nesse paciente, quando ele entra nesse quadro, que ele vai para uma UTI, que ele precisa ser hemodinamicamente estabilizado, pode piorar, pode amplificar esse edema pulmonar, pode piorar esse processo inflamatório. Então, o paciente dentro de uma UTI, entubado, ele pode sofrer pela doença, pela injúria pulmonar inicial, mas também ele pode ter isso amplificado pela ventilação mecânica. E aí, a gente vai pensar o seguinte: qual que foi o grande medo durante todo o Covid, toda a pandemia? Foi para UTI. Nossa, foi para UTI, tá grave, acabava morrendo. Porque a própria ventilação mecânica, ela pode acabar amplificando se for muito agressiva ou for pouco o suficiente. Então, é muito melindroso, tá? O ótimo ali da ventilação mecânica é um grande desafio para a equipe médica. Então, quais os quadros clínicos que podem levar ao desconforto respiratório? Os principais são a pneumonia, a sepse, tá? Mas também aspiração pulmonar, embolia, síndromes de infecção renal, que acaba virando síndrome pulmão-rim, afogamento, inalação tóxica, causas pulmonares, pode ser pulmonares ou extrapulmonares, né, como a sepse, que é uma causa sistêmica, choque circulatório, queimadura, traumatismo, ou seja, vários fatores. Mas os principais são pneumonia, sepse e agora o SARS-CoV-2, tá? O COVID. Então, antigamente, dentro de uma UTI, 40% dos casos de síndrome respiratória eram por pneumonia, né? Agora, o COVID está em primeiro lugar. E mais um item está sendo colocado nessa lista, que é a ventilação mecânica agressiva. Dose exagerada de ventilação mecânica também pode piorar a síndrome do desconforto respiratório. Alguma dúvida em relação ao COVID? A síndrome respiratória? Eu não quis entrar muito em relação ao vírus, replicação viral, porque eu acho que não tem tanta necessidade, mas se vocês tiverem qualquer outra dúvida, vocês podem perguntar. Bom, então quando a gente pensa nesse paciente, a questão nutricional, a gente já sabe que é um paciente com alto risco nutricional. O objetivo dietoterápico aqui, num paciente com síndrome respiratória aguda,
é atingir a necessidade energética dele, preservar o máximo possível de massa magra, manter o equilíbrio hídrico aí sem exceder a capacidade desse paciente de eliminar o CO2, para ele não ficar hipercálico. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente alimenta demais esse paciente, a gente pode favorecer mortalidade e morbidade, tá? Por outro lado, se a gente nutre de menos, a hiponutrição também vai deixar esse paciente com o sistema imunológico mais suprimido, piorar o quadro inflamatório desse paciente. Na grande maioria das vezes, gente, um paciente com síndrome respiratória, da angústia respiratória, do desconforto respiratório, um paciente com insuficiência respiratória aguda, ele vai estar numa UTI, e a gente vai seguir muitas condutas que são de UTI. Então, a gente vai voltar lá na aula de paciente crítico, tá? Como a professora Cassiana falou naquele dia, né? Esse paciente está dentro de uma UTI, a conduta acaba sendo paciente de UTI, tá bom? E um dos principais objetivos aqui é tentar controlar esses mediadores pró-inflamatórios, tentar reduzir essa inflamação, que vai estar causando mais injúria. E a gente viu ali que eu começo com essa insuficiência respiratória, aí eu começo com uma alteração cardíaca, e isso pode começar a levar à falência de vários órgãos, né? E o paciente pode virar óbito. Então, a gente pode utilizar lipídios com ação anti-inflamatória, melhorar, mais uma vez, né, o perfil dessa dieta. Então, o que os intensivistas trazem pra gente, né? Alguns artigos sobre terapia em UTI traz pra gente. Que um paciente, quando ele está numa síndrome respiratória, numa angústia respiratória, um desconforto respiratório, esse paciente ele precisa de antioxidante. E quando a gente fala em antioxidante, a gente tem que pensar em antioxidante de membrana, né? E aí, quando a gente fala em antioxidante de membrana, a gente está falando de vitamina E, vitamina C, vitamina A, né? Então, retinol, beta-caroteno. E alguns estudos mostram pra gente que a gente pode ter um benefício suplementando esses antioxidantes nesses pacientes. Então, alguns estudos mostraram que quando você suplementa vitamina E e vitamina C, existe uma menor falência de múltiplos órgãos. Muitas vezes esses estudos vão falar, não reduziu mortalidade, mas melhorou falência. Então, a gente sempre acaba se atentando a algumas poucas melhoras que são conquistadas com esses pacientes. Então, em alguns momentos, suplementar vitaminas antioxidantes pode sim melhorar, diminuir o número de falência de órgãos, menor falência de múltiplo de órgãos e também menor dias de ventilação mecânica. Isso a bibliografia bem recente está trazendo pra gente, tá? Esse artigo aqui é de 2020. Um outro artigo, uma meta-análise, mostrou que quando a gente suplementa ômega 3, e aqui óleo de peixe, né, de maneira mais geral, a gente vê uma vantagem em relação a tempo de diminuição de tempo de ventilação mecânica e diminuição de tempo de UTI para esses pacientes. Então, a gente está oferecendo um óleo com perfil anti-inflamatório, a gente consegue melhorar o perfil respiratório desse paciente. Então, o que se sugere? Que, quando utilizando dieta integral nesse paciente, que ela seja enriquecida com pelo menos 3,5 gramas de EPDHA. Deve ser administrado. Uma curiosidade que eles têm trazido nas discussões agora, principalmente com essa questão do Covid, os estudos se voltaram muito para a questão da síndrome da angústia respiratória, é que é melhor se oferecer a nutrição integral para esses pacientes de forma contínua e não em bolos, tá? Então, ofertar o ômega 3 junto com a dieta integral de forma contínua. Se o paciente for para uma parenteral, a gente deve usar a emulsão lipídica enriquecida com óleo de peixe. E aí pensar numa recomendação de 0,1 a 0,2 gramas por quilograma por dia para o paciente. Então, tanto na enteral quanto na parenteral, a gente vai pensar na suplementação de ômega 3, tá? Em relação à energia na síndrome respiratória em geral, a gente tem que tomar cuidado com a hiperalimentação, proteína em torno de 1,2 a 1,5,
quando o paciente estiver em hipercatabolismo e vai estar em hipercatabolismo, né? Para tentar preservar a massa magra, para tentar melhorar a capacidade respiratória. Lembrando, mais uma vez, gente, o diafragma é um músculo. E eu preciso que esse músculo esteja funcionando. Normolipídica, normoglicídica. E aí eu trouxe até esse recorte aqui da Aspen, né? De paciente crítico, que ela fala o seguinte: um paciente que tiver com insuficiência pulmonar, insuficiência respiratória, eles sugerem que não se use dietas específicas, fórmulas específicas que foram manipuladas para melhorar o coeficiente de CO2. Ou seja, aquelas fórmulas onde a gente acha uma maior quantidade de gordura para baixo de carboidrato. Eles pedem para que não seja usado para esse paciente, tá? Então, a gente vai para o normoglicídica, normolipídica. E aí, agora, recentemente, a gente tem vários artigos publicados em relação à terapia nutricional para esse paciente que está com insuficiência respiratória, que está na UTI por Covid, tá? Inclusive, a Aspen, ela fez um parecer em 2019, mas já fez até uma revisão agora, recentemente. Então, a gente tem aqui da Aspen, da Braspen, da Sociedade de Medicina de paciente em UTI, né, de paciente crítico. E o que eles trazem pra gente? Eles trazem que o paciente, geralmente, aquele paciente que vai agravar, o paciente que vai ficar crítico, a gente tem que ter uma atenção especial. A terapia nutricional é um cuidado integral, faz parte, tá? Do cuidado com o paciente. E aqueles pacientes que vão estar mais graves são os pacientes com comorbidades e vão ter maior risco de desnutrição e sarcopenia. Quem são esses pacientes? Idosos, obesos, pacientes cardiopatas, pacientes com doenças autoimunes, pacientes com doenças crônicas em geral. Então, o que a Braspen recomenda pra gente? Essa recomendação já é de 2021, né? Que o paciente entrou no hospital, fazer triagem até 48 horas após a admissão, tá? Como até então, né, a gente tem que evitar o máximo possível de contato físico, isso pode ser feito através de perguntas para triagem para o familiar, não precisa necessariamente estar em contato físico com o paciente, se não for possível tomar os cuidados devidos, né? Luvas, máscaras, óculos, aventais, em todo o protocolo do Ministério da Saúde. Então, os pacientes que permanecerem por mais de 48 horas na UTI já deve ser considerado em risco, tá? 48 horas faz triagem, permanecer mais 48 horas já é risco. E esse paciente que está mais de 48 horas, ele vai se beneficiar de terapia nutricional precoce, ou seja, já vai passar sonda nesse paciente, já vai fazer enteral nesse paciente. Essa nutrição enteral em até 48 horas, ou seja, precoce, ela deve ser considerada. E isso é um consenso tanto da Aspen quanto da Aspen, tá? Em relação aos critérios de risco nutricional, a gente tem que considerar pelo menos um desses critérios quando a gente vai fazer a triagem para risco nutricional. Então, paciente idoso, paciente com IMC menor que 20, paciente que tem risco de lesão por pressão, aquele paciente que tem risco de desenvolver a lesão, paciente imunossuprimido, paciente que não está comendo, paciente com diarreia, paciente com história de perda de peso, praticamente todos os pacientes, tá? Paciente com DPOC, asma, pneumopatias, paciente cardiopata, paciente com diabetes, insuficiência renal, ou aquele que está lá mais de 48 horas, e pacientes grávidas. Qual que é, então, o direcionamento que a Braspen nos dá, que a Aspen nos dá? O paciente está na UTI, não está entubado, tá? Ele está com uma ventilação não invasiva, e ele não atinge o objetivo energético pela dieta oral, a gente vai para a suplementação oral, tá? Vai fazer uma dieta enteral via oral. No caso do paciente que está entubado e ventilado, a nutrição enteral, ela deve ser iniciada. Posicionamento através sonda nasogástrica,
preferencial, sempre que possível. Tá? Tanto a Aspen quanto a Aspen são claros na prescrição de administração de forma contínua e não em bolos. A sonda pós-pilórica, ela deve ser realizada só naqueles pacientes que têm intolerância gástrica, mesmo após tratamento com procinético, ou que tem risco de aspiração. Aqueles mesmos critérios que a gente já conhece, tá? A progressão da dieta, ela tem que ser feita com cuidado naqueles pacientes que têm ventilação mecânica e que estão instáveis hemodinamicamente. Então, deve-se atentar, fazer discussão para avaliar a progressão de dieta ou manutenção de dieta nesses pacientes. Em casos de pacientes com acúmulo de CO2, né, com hipercapnia, a dieta ela deve ser mantida, tá? Porém, se esse paciente tiver com acidose grave, a dieta vai ser suspensa. Paciente acidose grave, a dieta deve ser suspensa. Então, eles trazem pra gente esse esqueminha aqui para funcionar, né? Então, o paciente, se não tiver em risco nutricional, ele vai ser reavaliado a cada 48 horas. O paciente está em risco nutricional? Se sim, a gente vai avaliar a aceitação alimentar. Tem boa aceitação alimentar? Terapia nutricional oral. Não tem boa aceitação? Terapia nutricional enteral, tá? Se o paciente for grave, ele já entra aqui, direto nesse esqueminha. O paciente está grave, está na UTI, está entubado, ele já vai direto para uma prescrição de terapia nutricional enteral precoce, ok? Então, essa terapia nutricional enteral precoce, ela deve ser feita de 24 a 48 horas e vai ser avaliado as condições fisiológicas, estabilidade hemodinâmica ou não. Se o paciente não atingir 60% pela enteral, não for capaz, aí sim, via digestiva não consegue, aí vai para uma parenteral, iniciando aí de 5 a 7 dias, ok? Então, um direcionamento que eu achei bacana que eles dão pra gente é o seguinte: se o paciente não tiver conseguindo atingir toda a sua necessidade energética via oral, a gente pode usar suplementos. Esses suplementos, eles têm que oferecer pelo menos 400 kcal e 30 gramas de proteína por dia, tá? A gente vai usar, então, suplementos hipercalóricos e hiperproteicos para os idosos desnutridos e vamos usar fórmulas específicas para condições específicas, tá? Seja um paciente diabético, um paciente com insuficiência respiratória, um paciente com lesão por pressão. E em caso de diarreia, usar fórmulas sem lactose de baixa osmolaridade. Pacientes em prona, né? Todo mundo sabe por que se coloca um paciente em prona? O que é prona? O paciente vai ficar de bruço. Isso acontece muito, principalmente com pacientes obesos, por causa do peso do corpo fazendo compressão no pulmão. Então, para aliviar um pouco o peso sobre o pulmão, coloca o paciente em prona. Então, é bem frequente essa recomendação de prona. E o que a Braspen fala pra gente? Que evitar ficar realizando endoscopia nesse paciente por causa de risco de contaminação, mas que a nutrição enteral ela deve ser continuada. Mesmo na posição de prona, o paciente deve ser alimentado, tá? Deve-se pausar a dieta cada vez que vai movimentar o paciente para não causar deslocamento de sonda ou mesmo fazer aspiração. A fórmula utilizada para esse paciente vai ser hipercalórica, hiperproteica, sem fibras. E o paciente em prona, ele vai ser alimentado em volume trófico, ou seja, não passa de 20 ml por hora, durante todo o período de prona. Ou, pelo menos, nos primeiros 6 dias de prona. Então, ele vai ficar recebendo aquela dieta basal, ali, para estímulo trófico, tá? A cabeceira, ela vai estar inclinada, como a gente vê nessa figura, tá? No ângulo de 25 a 30 graus, e esse paciente vai estar usando procinético fixo, ou seja, ele vai estar o tempo todo com medicação procinética. Deve-se fazer oferta com bomba de infusão contínua e não em bolos, tá? Então, a gente vai sempre iniciar a dieta na primeira hora e manter até 1 hora antes de retornar à posição normal. Então, a gente vai permanecer com dieta enquanto esse paciente está aqui nesse ângulo de 25 a 30. Depois
Ele vai pelo menos 1 hora antes de voltar para a posição normal para evitar risco de aspiração pulmonar. Em relação ao aporte calórico, a caloria recomendada é de 15 a 20 kcal por dia nos primeiros 4 dias, tá? Ou enquanto esse paciente estiver nessa fase aguda, nessa fase inicial. Fase inicial, então, 15 a 20 calorias por dia. Depois a gente pode reavaliar esse paciente, de preferência usar a calorimetria indireta, se disponível, ou vai progredir esse paciente para até 25 kcal, na fase do paciente de recuperação. Aquela fase que o paciente já está respondendo, já está reagindo. E na fase de reabilitação, pode-se chegar até 35 kcal, que é a fase em que o paciente já está ali fazendo a fisioterapia, já está reabilitando, já está respondendo a todos os tratamentos, tá? No paciente obeso, vai se usar uma terapia hipocalórica e a progressão vai ser cautelosa na primeira semana. Então, pacientes que têm IMC de 30 a 50, a Braskem fala para a gente usar de 11 a 14 kcal por quilograma. Pacientes que têm o IMC acima de 50, aí pode estar usando 22 a 25 kcal por peso ideal, tá? Aquele paciente que tiver maior que 50 IMC, a gente não vai trabalhar com peso atual, a gente vai trabalhar com peso ideal. Paciente com IMC de 30 a 50, a gente trabalha com peso atual. Em relação às proteínas, então, a hiperproteica, tá? De 1,5 a 2, mesmo que o paciente esteja em disfunção renal aguda, porque ele vai estar fazendo hemodiálise, vai fazer hemodiálise para poder nutrir o paciente. Paciente que tiver insuficiência renal contínua, aí esse paciente vai usar até 2,5 gramas por quilograma por dia. E os obesos de 2 a 2,5 gramas por quilograma por dia. Essas são a recomendação da Braskem, mas a gente também tem os esquemas de sugestão da Sociedade Médica de Paciente Crítico, tá? Que é bem parecida também. Eles também são cautelosos, pede para que seja tomado cuidado com a síndrome de realimentação, então monitorar magnésio, fósforo, vitaminas, nos primeiros 3 dias de nutrição enteral. Então, deve-se iniciar uma nutrição enteral nas primeiras 48 horas de admissão na UTI, usando a via gástrica, mesmo em prona, tá? E usar, então, uma bomba de infusão. Se não tiver condição de uma enteral, aí sim pode-se pensar numa parenteral, tá? Se for usar o parenteral, deve-se atentar para a adição de vitaminas e minerais para esses pacientes. Em relação à energia, eles pedem também, eles recomendam no primeiro dia 10 kcal por quilograma, no segundo dia 15, no dia 3, 20. Essa seria a progressão, tá? No quarto dia, até chegar no quarto dia para tentar atingir os 100% do requerimento, que eles falam em 25 kcal. Também sugerem o enriquecimento das soluções, tanto enteral quanto parenteral, com ômega 3. Em relação à proteína, 1,3, tá? E por fim, pensar, gente, na questão de suplementação, tá? Suplementação de micronutrientes. A gente precisa garantir para esses pacientes um aporte adequado de antioxidante. Lembra que esse paciente vai estar num estresse oxidativo absurdo. Apesar de ser controversa essa questão, a gente tem que se atentar sim. Evitar, então, o uso de fórmulas de alto teor lipídico com baixo teor de carboidrato. Não é indicado para esse paciente. Usar ômega 3, tá? Apesar de não ter efeito sobre a mortalidade, ele tem melhora em outros desfechos, então tentar fazer essa suplementação de ômega 3. Evitar usar módulos, tá? Porque módulo vai ter que ser manipulado. Então, nesse caso, usar bomba de infusão contínua com equipe fechada, solução de equipe fechada, tá? E também existe uma observação de que
a gente tem que limitar o uso de infusão lipídica, tá? Aparentemente, a gente precisa limitar o uso de infusão lipídica somente à base de soja. Então, a gente tem que pensar numa emulsão lipídica de terceira geração ali, lembra? As emulsões que não é só soja, que também é azeite, que também é ômega 3, é óleo de peixe, enfim. Tá? Em relação aos possíveis benefícios dos antioxidantes, de algumas vitaminas e minerais, a gente tem que pensar então em utilizar ômega 3, vitamina A, sempre trabalhar com proteína de alto valor biológico, isso é importante. Fibras dietéticas, selênio, cobre, todos os antioxidantes, anti-inflamatórios, antitrombóticos, né? O ômega 3 tem um efeito antitrombótico. Além disso, melhora da via aérea, a vitamina A, a vitamina C, a vitamina D. A vitamina D é fundamental, tá? Tem que dosar a vitamina D sérica desse paciente. Sem vitamina D, vitamina A suficiente, não tem sistema imunológico funcionante. Vitamina A, C é como fatores antioxidantes. Vitamina E, zinco, ferro e todos os outros micronutrientes também, todos são importantes para a função imunológica, e pensar no potencial positivo, né, no benéfico desse cuidado nutricional, que é reduzir a hospitalização, que é diminuir